Aliás, a gente começa também o programa sempre falando de saúde e hoje não vai ser diferente. E a gente traz um assunto muito importante. Na semana passada a gente já deu uma introdução, aliás, um assunto que deve ser sempre trazido aqui no programa sobre endometriose. E estima-se que até 10 milhões de brasileiras são atingidas pela endometriose. Um problema de saúde muito comum entre mulheres jovens que se encontram no período fértil e também de algumas mulheres com mais idade, mas que ainda estão ali na fase onde ovulam, menstruam e etc. A boa notícia é que com o avanço da tecnologia já é possível realizar uma cirurgia à distância através dos braços de um robô. Você fala, como assim? Pois é, a gente vai falar hoje de cirurgia robótica com um dos maiores especialistas desse assunto. E você sabe que essa cirurgia já é disponível pelo SUS, e a gente vai entender quais são as vantagens, como é que ela é realizada. E eu recebo o Dr. Duarte Miguel Ribeiro, que, como eu disse, é um dos maiores especialistas, um médico extremamente respeitado. Ele é cirurgião, ginecologista, ele é pós-graduado em cirurgia da obesidade pela Universidade de Berna, na Suíça. Ele também tem título de especialista em cirurgia geral pela AMB, Associação Médica Brasileira, especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, membro titular da Sociedade Brasileira de Videocirurgia, um dos primeiros. Eu digo, ele não é pouco, não é muito, eu estou muito feliz com ele aqui. Um dos primeiros em cirurgia por laparoscopia minimamente invasiva. Ou seja, a gente está falando de cirurgia robótica com quem sabe e sabe muito. Vem aqui me dar um abraço, seja muito bem-vindo, doutor Duarte. Prazer recebê-lo, viu? Ele é médico de uma grande amiga, a Karina, senta aqui do meu lado. E esse final de semana, aliás, um beijo pra Karina. Esse final de semana eu estava com o meu médico ginecologista e ele também ficou falando com tanto orgulho de te conhecer, de conhecer o seu trabalho de perto. Parabéns, viu? Muito obrigado. Iniciei agradecendo o convite, muito honrado por aqui estar. E poder participar e difundir um pouquinho mais e tentar ilustrar esse teu programa, que também é ótimo, é ponto de referência e de divulgação e de ensinamento. Muito obrigada. Doutor, para a gente começar a introduzir o assunto, eu acho que a primeira coisa que todo mundo precisaria entender é o que é uma cirurgia robótica. Bem, o termo em si muitas vezes é confuso. O robô, entre aspas, é uma ferramenta. Como eu posso pegar um bisturi, como posso pegar, mais uma ferramenta dentro do arsenal terapêutico para que o cirurgião possa fazer coisas que antigamente eram mais difíceis e possa realizar cirurgias de complexidade maior e, principalmente, no meu modo de ver, que a cirurgia possa ser mais democrática. Existem grandes talentos cirúrgicos, pessoas que nasceram com muito dom. Infelizmente, só esse número é pequeno. Agora, para a grande massa de cirurgiões, eles são muito iguais. Para eles se tornarem muito melhores, demora muito tempo e muito número de casos. O robô vem a democratizar, eventualmente, técnicas que outrora poucos conseguiam realizar e hoje consegue-se difundir de forma mais fácil. Então eu posso concluir que a cirurgia robótica é uma cirurgia mais segura, mais assertiva? Certamente que sim. Pelo fato de ser uma tecnologia nova, nós hoje ainda não temos trabalhos suficientes para afirmar disso. Mas a evidência, o que vem vindo, ele claramente demonstra. Em centros de ensino, onde se colocam residentes iniciantes, eles conseguem realizar tarefas e movimentos ou, eventualmente, procedimentos de forma mais assertiva, em menos número de casos, quando utilizando o robô. Olha lá, que perfeito. E eu fiquei feliz porque já dei a notícia de antemão que essa cirurgia, inclusive, está disponível pela rede do SUS. É isso mesmo? Sim, para alguns casos, infelizmente, quer dizer, a informação que nós temos, o número de robôs no Brasil ainda é um robô com uma quantidade pequena. E as redes públicas, infelizmente, têm muito poucos. Então, eu acho que a prioridade, talvez, de quem vai usar e como e quando, ainda é uma discussão muito grande, mas sim, ele tem sido muito mais utilizado para casos oncológicos do que eventualmente para patologias benignas, dada a prioridade do tipo de doença a ser tratada. Ótimo. E sabe que eu fico imaginando que você queira ver algo, né? E o Dr. Duarte gentilmente trouxe pra gente um vídeo de uma cirurgia que ele acabou de realizar. Foi agora de manhã. Pois sim, Vamos ver esse vídeo. Onde foi essa cirurgia? Essa cirurgia foi no Hospital São Luís, Morumbi, na Rede D'Or.
e os meus fellows, o Dr. Tiago, e tem toda a equipe aí em cena. É para mostrar. Então, esse é um console de robô, onde eu fico sentado fora de campo. No mundo, esse console ele é conectado a uma torre através de cabos. Porque ele pode ser por transmissão também por Wi-Fi. Entretanto, pela insegurança da rede, isso ainda não é realizado de forma contínua, de forma autorizada. Então, é sempre cabeado. Mas eu não obrigatoriamente tenho que estar no mesmo ambiente cirúrgico. E aí eu, com a minha mão, eu consigo realizar movimentos de forma muito precisa, como está sendo aí mostrado. Então, eu tenho o punho, a minha mão consegue realizar através, as pinças conseguem imitar. E no paciente nós colocamos o braço e os instrumentais para poder realizar os procedimentos. Esse é um exemplo de uma cirurgia agora realizada de manhã cedo. É uma paciente com endometriose, mas para terem uma noção de como é que funciona a coisa. Que incrível. Eu vou usar uma comparação, talvez tosca, não me leve a mal, mas assim, para quem está em casa entender, e eu quero saber, é como um joystick. Exatamente isso. É como pilotar um carro num videogame. Exatamente isso, não tem dúvida. Eu consigo, eu estou sentado, eu estou confortável, eu realizo cirurgias de 8 horas, 7 horas, 8 horas, e eu saio contente e hiper bem descansado. Se o teu cirurgião está bem, está feliz, motivado, eu tenho certeza que o final sempre é melhor. Que maravilha. Bom, então isso também não vai fazer com que a cirurgia seja mais curta. Não, a cirurgia minuciosa, como a cirurgia convencional, ela é simplesmente mais precisa, é isso? Com o transcorrer do número de casos, certamente os procedimentos acabam sendo mais curtos. Então, o nosso tempo cirúrgico, quer dizer, com o número de casos, ele tem caído muito. Mas também nós começamos a fazer coisas que nós não fazíamos antigamente, e isso aumenta também o tempo cirúrgico. Então, mas na média, eu acredito que seja a tendência de encurtar bem mais, em 50% do tempo cirúrgico. Que ótimo. Eu não sei se eu não prestei atenção, porque eu fiquei tão encantada com as imagens, mas aquela cirurgia foi do quê? De endometriose. Endometriose, que foi o assunto que a gente falou na semana passada, mas que a gente vai falar um pouquinho hoje também. Tá bem. Então, esse tipo de cirurgia seria o indicado para endometriose? Então, nós temos aplicado, nós pertencemos, faz parte de um grupo que acredita que nós temos que fazer alguma coisa para mudar os resultados que vêm sendo apresentados no tratamento da endometriose infiltrativa. Então, existem 3 tipos de endometriose. Basicamente, a endometriose que eu cuido, que eu mais lido, é a endometriose que sequela, que machuca as mulheres. E, estatisticamente, é uma doença que parece que não tem fim. As pacientes são operadas, estatisticamente, elas têm de 30% a 40% de recorrência ou persistência da doença num espaço de entre 3 e 5 anos. É um péssimo resultado. Então, isso é mais uma ferramenta que vem muito promissora para que possamos mudar esse número mundialmente assustador. Olha, então, e essa é uma coisa que vem muito, muito promissora. Eu acredito e estou muito contente que a medicina sempre vai evoluindo, né? Isso para a gente, paciente, vai dando uma tranquilidade grande. Acho importante a gente voltar um pouquinho a falar de endometriose, já que é essa doença que tem, então, essa possibilidade de recorrência, né? Ela acomete mulheres mais jovens? Normalmente, sim. A faixa etária que nós temos, o pico dela deve variar, quer dizer, quando elas se tornam sintomáticas ou quando o diagnóstico é feito, é na faixa entre os 25 e 35 anos de idade. Na semana passada a gente aprendeu que ela pode ser assintomática. A mulher pode não saber que tem. Ela precisa fazer um exame específico. Sim. Que é É um ultrassom com preparo. Ultrassom. Aliás, nós somos privilegiados aqui no Brasil, uma das maiores autoridades, digamos assim, nesse tipo de exame, que é a doutora Luciana Chamier. Ela, inclusive, mundialmente é conhecida. Nossa sorte que ela mora em São Paulo. Ela que esteve aqui com a gente, inclusive. É super 10. E ela faz parte, inclusive, nós já fazemos parte de um movimento que acredita que para mudar esse número horrível, isso faça parte de um bom pré-operatório, uma boa história, um bom intraoperatório, com essa ferramenta que está sendo apresentada agora, e um bom follow-up de medidas gerais de saúde, de modo de vida, modo de alimentação, para prevenir a recorrência da doença em si. Ok, porque essa doença ela pode gerar alguns problemas para a mulher. Certamente, e principalmente, eu acho que é algo que incomoda muito, né? Que na verdade traz aí dores emocionais, que é a infertilidade, né? A endometriose é uma doença dada pelos 4 Ds, que eu sempre digo.
O primeiro D, quer dizer, dismenorreia, começa com D, indica dor ou cólica ou sofrimento na menstruação. O segundo D significa disquesia, quer dizer, hábito evacuatório difícil ou dificultoso durante o período menstrual. O terceiro D significa dor em atividade sexual, dor na penetração profunda, nós chamamos de dispareunia de profundidade. E o quarto D, ele é relacionado a dificuldades de engravidar, de gestar e de ter os seus filhos. Então, a endometriose, para um bom ouvinte, é a regra dos 4 Ds. Dismenorreia, disquesia, dispareunia e dificuldade de gestar. Não precisam estar associados Não. e nem serem evidentes. Eles são podem... sinais de alerta. De alerta. Uma Mas a vez mulher que- pode não sentir nada disso e ter endometriose? Pode sim, não é frequente. O que eu acho que existe uma cultura, entre aspas, meio machista ou meio feminista, onde a mulher ela é treinada neste mundo selvagem a não reclamar das suas dores no mundo competitivo, porque o seu par do lado está numa mesma mesa, ele não tem uma mudança, digamos, do seu estado durante o seu ciclo de mês. Ele é mais ou menos estável. E a mulher, durante algum período, especialmente essas mulheres, uma semana durante cada ciclo menstrual, elas vão ter algum grau de sofrimento. E elas aprendem a ignorar, consciente ou inconscientemente, para que não percam o sistema competitivo. E Essa é a aí, minha olha, visão. está nas nossas mãos, né? A gente ficar mais empoderada e colocar mesmo para fora aquilo que a gente está sentindo. E conversar com o médico, tem que ter essa franqueza, né? Sim, Paciente e médico sim. tem que ter. Tem que saber escutar e tem que saber. Para terem uma ordem de grandeza do que é que nós estamos falando no Brasil, seria até interessante mostrar números. Então vamos, Nós que a gente podemos tem. mostrar o primeiro gráfico de como é que isso se distribui aqui no Brasil. Então, nós temos, por exemplo, a prevalência desta doença, pelo um dado ou pelo ambulatório de endometriose que foi publicado do Hospital das Clínicas, em 1.200 casos, nós temos que 60% são endometrioses superficiais, cujo tratamento não seria cirúrgico. 40% dessas pacientes teriam endometriose chamada infiltrativa, cujo tratamento possivelmente deva ser cirúrgico. Se eu agora remontar para uma segunda apresentação, para vermos em termos de números o que é que nós vamos ter numa pirâmide, nós temos pelo censo de 2010, que foi o último censo no Brasil, nós vamos ter 62 milhões de mulheres no Brasil. Dessas, 90 e poucos milhões, eu acho que temos 60 e poucos milhões de mulheres em idade reprodutiva. 10% nós temos 6,2 milhões de mulheres acometidas por endometriose pelo censo lá de trás, 2010. Esse número é diferente. 40% das quais elas vão ter endometriose cirúrgica. Se fizerem uma conta que 30% a 40% vão precisar ser reoperadas ou procurar médico, essa conta não fecha. Então, eu acho que o sistema robótico vem como mais uma tentativa, junto com as demais atitudes, para nós mudarmos este número que não anda muito bem. Porque nessa cirurgia robótica, a tentativa e todo o trabalho que eu estou percebendo que você e sua equipe estão fazendo é para que não venha a ter tanta recorrência, é isso? Eu não acho que é recorrência, eu acho que é persistência. É a doença que não saiu, é a doença que ficou. Não ficou porque eu não vi, porque eu não tive capacidade de removê-la, ou porque eu achei inseguro uma troca. Eu vou deixar a doença ou eu vou sequelá-la. Então, são várias coisas que entram em jogo. Talvez essa ferramenta me dê mais armas, mais confiança e diminua o risco de, eventualmente, intervenções que possam ser realizadas com o intuito de sanar problemas. Ou seja, porque ela tem essa precisão que a gente já Sim. comentou. Então, na hora de você decidir, é importante você sempre conversar até com o teu médico sobre a possibilidade de fazer uma cirurgia robótica. Sim, laparoscópica robótica assistida. O robô é uma ferramenta. Né? E aí, é claro, se você puder ter um médico maravilhoso, Nada. melhor ainda. Eu estou encantada com esse assunto e fico muito contente mesmo que a gente está aqui hoje contigo para ajudar as nossas telespectadoras que participam do programa, já está aqui no WhatsApp, tem perguntas e eu vou passar essas perguntas agora para que você possa responder. Eu não recebi ainda não chegou aqui no meu celular. Pode me passar o da produção mesmo, para a gente não perder as perguntas. A internet às vezes falha e o programa é ao vivo e isso é maravilhoso. A Vânia Silva, ela é de Santa Catarina e ela diz: boa tarde, eu gostaria de saber se existe alguma contraindicação para esse tipo de cirurgia robótica. As contraindicações para esse tipo de procedimento, elas seguem as contraindicações gerais de qualquer cirurgia, de ordem clínica.
de cirurgia robótica em si não existe. A utilização do robô não tem contraindicação. Se ela tiver contraindicação cirúrgica, motivo clínico, alguma coisa nesse sentido, a contraindicação ela é compartilhada pelas outras contraindicações. Ok. A Elaine Ribeira, de Natal, ela diz, tem uma dúvida sobre a recuperação dessa cirurgia. Ela seria mais rápida por ser menos invasiva? Em quanto tempo eu me recupero? Elaine, muito boa a tua pergunta, veja bem. É uma ferramenta. Então, se for uma endometriose não tão infiltrativa em órgão, não tão acometida, a recuperação é melhor. Se for uma ressecção intestinal ou uma ressecção do diafragma, é uma outra recuperação. Agora, se nós compararmos a recuperação por essa tecnologia minimamente invasiva à recuperação de uma cirurgia tradicional, indiscutivelmente ela é menor, com menor taxa de complicações. Perfeito. Ana Laura de Tatuí, ela pergunta, é verdade que se eu operar uma vez e engravidar, eu não volto a ter endometriose? A gravidez seria a cura da doença? Muito boa a tua pergunta, aliás, muitas pessoas pensam, eu acho que não é a cura da doença. A gravidez, ela te colocaria num estado onde não terias os fatores estimulantes temporariamente durante a gravidez. Aliás, parte das mulheres que têm endometriose, um dos motivos que é uma doença hoje endêmica, é a gestação tardia. Quer dizer, se postergar para a frente, o que a mãe natureza fez lá para nós termos, talvez, vocês serem mães mais cedo. Então, se a gravidez cura, não, a gravidez não cura. Mas a mulher que tem filhos, então, ainda mais cedo, mas ela continua sendo fértil, continua ovulando, sim, menstruando, ela pode ter endometriose? Pode sim, aliás, nós temos na nossa prática diária muitas mulheres que são mães e na faixa dos 40 e poucos anos de idade, acometidas da doença infiltrativa. Elas tiveram um momento de paz e depois foram expostas a todos os fatores ambientais desencadeantes da própria doença em si. Mulheres que optaram por fazer a laqueadura ou usam um método anticonceptivo como o DIU, os implantes, elas correm o risco também de ter endometriose? Sim, esses métodos, a laqueadura em si, ela não previne a endometriose. Ela é uma doença estrogênio, predominantemente estrogênio dependente, depende do estrogênio, é um dos hormônios que existe no corpo da mulher. E o pico do estrogênio, ele é dado pela ovulação. Toda mulher que tem um pico ovulatório, ela vai menstruar. Então, normalmente se diz que é relacionado à menstruação, também não é, mas antes da menstruação vem a ovulação. O estrogênio, ele pode ser endógeno, a mulher fabrica dentro dela, a ovulação é a principal fonte. Ou exógeno, e este eu acho que é o pecado de hoje, é o que vem pela alimentação. Então, nós nos alimentamos hoje de produtos extremamente estrogenizados. E isso acaba se vendo, essa doença endêmica da cidade rica. Veja bem, o pobre e o rico da cidade rica têm uma maior incidência de endometriose do que o pobre e o rico da cidade interiorana. O que muda nas duas classes? É a alimentação. Industrializada. Gente, descascar mais, desembrulhar menos, sempre, viu? Eu acho que sim. Doutor Duarte, que prazer. Muito obrigada pelo seu tempo precioso cedido ao nosso programa, nossos telespectadores. Que honra. Doutor Duarte está no site www.clinicaduartemiguelribeiro.com.br e tem um telefone se você precisar entrar em contato, 011 3846 8108 e também o e-mail falecom@clinicaduartemiguel.com.br. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Que ótimo, obrigada. Olha, que aula boa, né? Isso é um privilégio. A gente aprende muito mesmo aqui. E é bom para a gente colocar em prática no bate-papo com o nosso médico, nas nossas escolhas diárias. A nossa vida é preciosa, a gente não pode brincar com ela, não.